11 de setembro. Como é que a gente vai lembrar onde é que a gente estava naquele dia e naquela hora? Ah, livros. Continuamos lendo livros, continuamos gostando de livros, continuamos aproveitando livros e pensar. Pensar é bom, aprender a pensar, desenvolver o pensamento. Depende de quem ensina, depende da ideologia do pensamento, se é que isso existe. Eu sei lá. Vamos bater esse papo aí agora, enquanto a gente vai mudando de assunto. Oi, eu sou Nelson Machado e estamos aqui no nosso Mudando de Assunto, mais uma vez respondendo a comentários da galera que manda comentários aqui pro canal nos vídeos, tá? Vocês, por favor, mandem comentários, assistam, fiquem bastante tempo assistindo, por favor. Esse negócio de entrar, assistir 10 segundos e ir embora, faz favor, não viu nada, né? Então, vamos assistir, vamos fazer inscrição e vamos chamar mais gente, vamos colocar mais gente aqui, beleza? Vamos começar o nosso papo direto. Primeiro eu quero deixar um recado aqui, antes do papo mesmo, para minha amiga Lepate, grande Lepate, que faz aniversário. Agora, dia 9 de abril, ela está fazendo aniversário, está em festa. Viva Lepate! Uhul! Pique-pique, pique-pique. Embora alguns lugares tenha big, do jeito que você quiser, tá bom? Então, parabéns para você e obrigado pelo desenho que você fez. Olha que legal, dá uma olhada nesse desenho da Lepate. Eu achei muito legal. Valeu mesmo, parabéns Lepate. E agora eu vou falar com o Felipe Moura. Felipe Moura pergunta uma coisa. Você se lembra do dia 11 de setembro de 2001? É muito tempo, né? Faz 22 anos isso. Mas é claro, 11 de setembro é uma coisa muito marcante no mundo. Era uma terça-feira, ele pergunta onde eu estava. Felipe, de verdade, eu não me lembro direito de mim em 11 de setembro de 2001. Eu lembro que era muito provável que eu estivesse trabalhando na Sigma nessa época. Muito provável, mas eu não tenho muita certeza disso. Que eu estivesse dirigindo na Sigma. Mas nesse dia, era uma terça-feira, eu não sei porquê, eu estava em casa. Nesse dia eu estava em casa. E aquela notícia do primeiro avião contra um prédio surgiu na televisão como um acidente. Houve um acidente e o avião chocou contra o prédio. Enquanto está mostrando o prédio em chamas, ao vivo a gente vê outro prédio vindo em direção... Outro prédio não, outro prédio estava parado. Olha o cara doido. O outro avião vindo na direção do prédio, do outro prédio, e entrando no prédio com tudo, ao vivo. Aquilo foi terrível, o Felipe. Foi terrível. Depois a gente vê o prédio afundando. Nossa Senhora, aquilo foi pavoroso. Mas onde eu estava, a sua pergunta é onde eu estava? Nesse dia, nesse momento, era muito cedo, era muito de manhã, né? Eu estava em casa. Eu não sei se nesse dia eu não fui trabalhar, se nesse dia eu não tinha trabalho. Eu não me lembro nem direito onde eu estava trabalhando, né? Eu tenho a impressão que era na Sigma. Mas nesse dia, nesse momento, eu estava em casa e assisti a tudo pela TV ao vivo. Não foi uma coisa legal de assistir. O Vinícius S. pergunta: você ainda lê livros? E tem algum livro recente de que gostou? Vitor, ainda lê livros é uma pergunta estranha. Você quer dizer se eu ainda tenho capacidade de ler, de enxergar? Se eu ainda tenho o hábito de ler? Ou se eu ainda leio livros físicos? Vamos lá. Capacidade de ler e enxergar tenho. O hábito de ler também tenho. Ler livros físicos? Quase nenhum, Vitor. Quase nenhum. Depois que surgiu o Kindle, eu fiquei apaixonado pelo aparelhinho e os meus livros estão todos no Kindle. Eu tenho um monte de livro lido e um monte de livro para ler no Kindle, tá? Então eu leio mais. São livros, continuam sendo livros, mas leio mais esses livros no Kindle do que livro de papel, realmente. É mais fácil de comprar, é mais fácil de ter, é mais fácil de carregar. É uma maravilha, é uma maravilha. Você aumenta, diminui letras, deixa mais claro, mais escuro.
Você pode ler no escuro, deixa tudo escuro à sua volta, não incomoda ninguém, e só o seu Kindle tem uma luzinha que você continua lendo. É perfeito. Agora, o que tem? Tem algum livro recente de que gostou? Tem vários. Eu vou citar aqui 3 de que gostei, né? 4, na verdade, de que eu gostei. Que eu li nesse último mês e meio, vamos pegar assim, uma coisa mais recente, nos últimos 40 dias, vai. Eu li, um menino aqui no canal, ele me fez uma pergunta do que eu acho do Graciliano Ramos. E ele me fez cair na real de uma coisa. Eu nunca tinha lido nada do Graciliano Ramos. Li as coisas que mostravam na escola, que é naquele momento em que você não deve ler Graciliano Ramos, né? Não deve ler nada, na verdade, do que eles indicam, porque não é uma linguagem que você entende aos 13, 14 anos de idade. Aquilo é chato nessa idade. Com o tempo você adquire conhecimento, cultura, vocabulário, repertório, para entender melhor o que está acontecendo num livro desse. Então, eu vi que eu não tinha nunca lido nada do Graciliano e acabei comprando o Vidas Secas e lendo, e eu adorei o Vidas Secas. É triste, é um pouco deprimente, mas como literatura é maravilhoso. Eu recomendo Vidas Secas. Inclusive para conhecer um pouco do que parece que é no tempo do Graciliano, não. Acontece hoje, agora, nesse momento, em diversas regiões desse país nosso. Tá? Também li do meu autor favorito, o cara que eu mais gosto de ler, Luiz Fernando Veríssimo, o Borges e os Orangotangos Eternos, que é um livro policial do Luiz Fernando Veríssimo. Uma história policial bem legal também. Luiz Fernando Veríssimo, eu recomendo qualquer coisa. Se ele escrever um bilhetinho num guardanapo, eu recomendo, leiam. Tá? Vale a pena. Tem um livro que eu vou lendo aos poucos, porque a menos que você seja um profundo estudante do assunto, não dá para ler de uma vez só. Nietzsche, O Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche. Eu leio um pouco, paro, leio outra coisa, aí volto, leio mais um pouco, paro, leio outra coisa, continuo lendo O Crepúsculo dos Ídolos. Um livro maravilhoso do Caetano Galindo, chamado Latim em Pó, que conta a história da língua portuguesa. É fantástico, e conta numa linguagem bem simples, divertida. Vale a pena. Procurem esse livro e leiam Latim em Pó. É muito legal, vocês vão curtir, vão gostar bastante. Tá, é isso aí, por enquanto é isso aí. Na verdade estou lendo, terminando um outro livro, mas que eu não vou recomendar não, que é um livro sobre tradução de dublagem. É de uma autora paulistana. Eu não vou dizer o nome do livro, não vou dizer o nome da autora, porque eu não recomendaria para ninguém. É um livro altamente equivocado, que diz coisas que não condizem com a realidade do mundo da dublagem, nem com a tradução para dublagem. Então, deixa para lá. Mas estou terminando, vou ler até o fim. Estou terminando de ler esse livro. Por enquanto isso, quer dizer, na verdade são 5 livros, né? E a gente vai lendo aí. Continuo lendo, pelo que você pôde perceber. Eu continuo lendo. O Ivan Betarelli e a Viviane escreveram fazendo comentários sobre uma coisa que eu falei num vídeo do tempo que eu dava aula de matemática e que naquele tempo não queriam que as pessoas, que os jovens pensassem, né? E aí eles comentaram esse comentário meu. O Ivan Betarelli diz: a questão de não ser interessante que os alunos pensem, pelo que acompanho hoje, pelo que você acompanha hoje, você acha que mudou? Já vou te responder, vou ler a Viviane. Hoje, dependendo das ideologias de algumas escolas, também não é muito interessante que se pense muito. Uma coisa choca com a outra aí, né? O que o Ivan diz e o que a Viviane diz. Porque o Ivan cobra. Na verdade, ele está cobrando. Você acha que interessa que pensem? E a Viviane diz: dependendo da ideologia, é melhor que não pense. Primeiro, Ivan, não acho. Eu não acho que hoje seja tanto assim do interesse que não pensem. Mas ninguém está se esforçando para que pensem. Não há o menor esforço para isso. Há até uma tentativa, uma ideia de reforma
dessa estrutura toda da educação. A educação eu não gosto de chamar de educação, isso não é educação, isso é instrução. Educação é outra coisa. Uma reforma nas escolas, né? Nos métodos escolares, mas esse projeto, essa intenção, já existe há uns 10, 12 anos e não anda, está preso lá, fica parado para ser votado e discutem e muda isso e muda aquilo e volta e tenta de novo, né? E está parado, está parado. Ah, deixa para depois, isso aqui não é tão importante. Não é importante, esse é o problema. Aparentemente não é tão importante, vejam vocês. Discute-se o salário do professor, discute-se a parede da escola ou a descarga do banheiro, mas o que se ensina e como se ensina, isso não precisa discutir. Isso aí é bobagem. Resolvendo a parede, resolvendo a merenda e se pagar uma nota legal para o professor, tá tudo resolvido. Não tá, né? Vamos falar sério, não tá. Mas enfim, não acho que mudou muito, não, mas não pelo fato de que não querem que pensem. É pelo fato de que não ligam se pensa. Não faz diferença. Agora, Viviane, não concordo com você, não. Dependendo da ideologia de algumas escolas, essa palavra ela foi muito demonizada nos últimos anos. De uns anos para cá, né? Ideologia parece uma coisa malvada. Parece uma coisa errada. Ideologia é um conjunto de ideias. De qualquer ideia. Pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser do diabo que for. Tudo nesta vida tem uma ideologia. Todos nós temos uma ideologia. Todos nós temos uma linha mestra, uma coisa que nos faz seguir por determinados caminhos. Uma ideologia política, uma ideologia econômica, uma ideologia moral. Todos nós temos. Então essa história, um tempo atrás tinha uma conversa de escola sem partido. Isso não existe. Isso é conversa fiada, é mentira. É escola que não é do meu partido. É isso, vamos eliminar essa. Vamos fazer uma do meu, seja qual for o partido. É escola com a ideologia contrária à minha. Aquela tem uma ideologia. Vamos fazer uma escola sem ideologias. Mentira, não existe, tá? Agora, uma coisa é a escola ter uma ideologia, a outra coisa é os alunos aprenderem a pensar. São coisas diferentes. Porque você vai aprender alguma coisa sobre Platão, mas em seguida vai aprender sobre Aristóteles, que era contrário a Platão, que não concordava com Platão. Na mesma escola você vai aprender os dois. Na mesma escola, no mesmo curso, você vai ouvir falar em Karl Marx e o comunismo, e você vai ouvir falar em Adam Smith e o capitalismo ou o liberalismo. O que vai acontecer? A ideologia dessa escola vai ensinar bastante desse cara e passar por cima desse. A outra escola com a ideologia oposta vai fazer o contrário, bastante desse e passar por cima desse. Mas se você aprendeu a pensar, você recebeu os dois, você decide qual dos dois é legal para você. Você vai pensar a respeito dos dois, você vai analisar, você vai estudar, independente da ideologia do seu professor ou de toda a escola onde você está. Se você aprende a pensar, você está livre, você está solta no mundo, Viviane. Você vai absorver todas as informações e, pensando só com a sua cabecinha, você vai chegar a conclusões. Não usar as conclusões de alguém, de outra pessoa que vai empurrar conclusões para você. Por isso que eu disse, é muito importante aprender a pensar. O que vai aprender com isso é outro assunto. Mas aprender a pensar, existem duas matérias que são muito boas para isso. Uma é essa, a filosofia que nos mostra todos os pensadores e nos leva a ver quanta gente pensa de maneiras diferentes para a gente primeiro enlouquecer e depois ficar escolhendo o melhor de cada um, ou escolher um que gosta mais daquela filosofia. E a outra coisa é a matemática. A matemática, não essa matemática que vocês odeiam, não essa matemática absurda que é ensinada nas escolas, onde passam uma fórmula e você tem que resolver problemas, sabendo se aquela fórmula funciona ou não, onde você tem que decorar tudo sobre
Bhaskara sobre senos, cossenos, tangentes, sobre logaritmos. É um inferno na Terra isso. A matemática, antes disso, ela é raciocínio. Ela é raciocínio lógico. Essas coisas não eram para ser aprendidas, eram para ser descobertas. Era para alguém orientar e levar a descobrir novamente o que o Bhaskara fez. A saber como ele chegou na fórmula de Bhaskara. É um trabalho de detetive maravilhoso para chegar naquela fórmula. E daí para frente, aquilo passa a ter um outro aspecto para a gente. Algumas coisas têm utilidade e outras não têm, depende do que você vai ser na vida. Mas essa conversa que foi implantada ultimamente, que todo mundo acha muito bonito dizer, eu não sei, faz essa conta para mim que eu não sou de exatas. Como assim eu não sou de exatas? O cérebro é de uma coisa só. É de humanas, é de exatas, é de biológica, é do inferno, é do diabo. O cérebro é um só. Que papo é esse de não sou de exatas? Que desculpinha sem vergonha para não fazer uma conta de um troco no restaurante? Isso foi uma coisa inventada agora, há muito pouco tempo. Esse papo de eu sou de humanas, não sou de exatas. Ou sou de exatas, não sou de humanas. Não, o cérebro é um só, o cérebro é de tudo, de exata, de humana, de tudo, de tudo. E aprender a pensar, a matemática ajudaria muito a pessoa a desenvolver o hábito de pensar, o hábito de raciocinar, o hábito de ir atrás de caminhos. Claro, não ensinando fórmulas e exercícios. Existem caminhos para isso na matemática, mas seria muito interessante, muito interessante. E, Viviane, nunca diga que não é bom aprender a pensar. Não importa em que sistema, em que regime, em que escola, em que situação econômica, financeira, política, não importa. Aprender a pensar é o mínimo que a gente pode fazer por nós mesmos. O mínimo. Por enquanto eu fico por aqui. Ó pra vocês, ó. Beijaço e até já já.